fundamentais. Mas como é e como os especialistas acreditam que deveria ser a gestão das árvores na capital? Para uma cidade como é chamada nossa, né, de Porto Alegre, é fundamental ter muitas árvores. Quem cuida da poda e do plantio? Quem planeja? Quais as equipes responsáveis? E o que está previsto para o futuro do nosso verde das ruas? É um conjunto de situações que precisam ser bem planejadas. Assunto do J dessa terça, 15 para o meio-dia. Numa rua que é considerada exemplo aqui na cidade, queria que você contasse que rua é essa e que tipo de árvore que tem aí, Júlia. Pois é, Marco. Então, eu passei a manhã falando com prefeitura e especialistas também em busca dessa rua exemplo. E existem algumas aqui em Porto Alegre. Só que os especialistas especialmente ressaltaram o seguinte: a gente não tem uma rua inteira que seja exemplo, a gente tem partes dela. E essa rua aqui foi indicada pela prefeitura justamente e foi um consenso entre os especialistas. Essa é a Avenida Érico Veríssimo, tá? Especialmente o trecho entre a 0 Hora, Avenida Ipiranga, e a Praça Garibaldi. Nesse ponto, olha como é interessante. A gente tem espécies nativas que estão numa altura certa, segundo a prefeitura, com a copa adequada. E a gente tem arborização em vários pontos, né? Então, eu estou aqui na calçada, estou protegida pela sombra. Aquela praça que eu falei com vocês mais cedo fica aqui próxima. Ela estava mais fresquinha do que aqui. Só que eu também não estou com tanto calor, porque eu estou com essas árvores que fazem uma boa sombra. Aqui vocês podem ver também que a calçada, o pavimento, ele não vai até o meio-fio, né? Ele tem esse espaço para que a estrutura, né, as raízes, elas consigam se desenvolver um pouquinho. É claro que levanta um pouquinho mais a calçada depois. E tem um benefício aqui, né, porque não tem fiação aparente, pelo menos nesse trecho. Então, os danos em casos de temporais, eles são menores. Agora, vinha falando para vocês, né, de algumas pesquisas. Estudos das Nações Unidas mostram, olha que interessante isso, gente. Áreas com mais árvores tendem a receber 50% menos de chuva, daquelas chuvaradas de temporal, do que áreas que têm mais concreto. Justamente pelo quê? Pelo calor. Porque o calor é importante para o desenvolvimento dessas nuvens altas que despejam muita chuva, que tem granizo dentro. Então, por isso, quando a gente tem uma cidade mais arborizada e com as árvores certas no lugar certo, a gente pode ter menos temporais destrutivos. Mas tudo isso a gente vai entender também como está a questão da arborização de Porto Alegre numa reportagem super especial que o Pietro Oliveira preparou pra gente. Conhecida por ser uma das capitais mais arborizadas do Brasil, Porto Alegre se tornou nas últimas semanas um cemitério verde. As 2.000 árvores que caíram com o temporal trouxeram para debate a responsabilidade pela vegetação. Parece que a árvore virou uma vilã porque ela suja, porque ela tem raízes, porque ela faz sombra para quem quer sol. O fato é que as árvores prestam vários serviços ambientais para nós. Para crescerem saudáveis e bem posicionadas, é preciso de manutenção preventiva e planejamento antes do plantio, levando em conta a espécie, o local, a altura, forma, o tipo da copa e da raiz. Algo que, segundo especialistas, não estaria acontecendo. Nós estamos vivendo o que eu poderia chamar de um apagão da parte da gestão, porque muitos técnicos se aposentaram e falta reposição para se fazer um planejamento. É um conjunto de situações que precisam ser bem estudadas, bem planejadas, né? Então, infelizmente, eu não vejo isso. Andar pelas ruas de Porto Alegre é se deparar com cenários como esse aqui. A Rua Gonçalo de Carvalho fica no bairro Independência, um dos mais arborizados da cidade. Essas árvores, além de embelezarem a paisagem, melhoram a condição do solo, reduzem a poluição atmosférica e amenizam até a temperatura nos dias quentes. É muito bonito, né? Nossa, e são árvores históricas, assim, muito grandes, muito bonitas. Eu até evito andar pelo sol e passo sempre por aqui que é fresquinho, né? Muitas das árvores que encontramos hoje pela cidade passaram pelas mãos do Paulo Renato, hoje aposentado. Ele foi um dos primeiros funcionários da antiga Secretaria do Meio Ambiente, a SMAM, fundada em 1976. A Secretaria do Meio Ambiente, ela tinha uma estrutura para atendimento das questões de arborização baseada em estruturas regionais que atendiam a cidade toda na questão da arborização pública, a questão da arborização de parques, de praças e das vias públicas. A Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre foi a primeira do Brasil. Sua atuação era dividida em 4 zonas: centro, norte, sul e leste. Porto Alegre tinha
cerca de 9 equipes, com 8 funcionários cada uma, em média. Essas equipes faziam plantio, faziam transplantes, faziam podas e faziam outros trabalhos também de manutenção das plantas. As regionais deixaram de existir em 2017 e a responsabilidade pelas árvores da cidade foi dividida. Hoje, quem pensa a gestão da arborização é a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, mas as podas e a manutenção ficam a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos por meio de empresas terceirizadas. Eu acho que precisa ter uma gestão integrada, uma gestão que se converse com pouca gente para trabalhar. Eu acho que a Secretaria de Assuntos Urbanos ela está mais preocupada com a questão urbanística, não com a questão de gestão ambiental. O secretário Germano Brem discorda. A gente compreende que essa separação ela é positiva, fica a Secretaria do Meio Ambiente, então, criando as políticas públicas, né, organizando, projetando, definindo a estratégia ambiental do município, e uma secretaria que opere, né, o dia a dia dos contratos, né, terceirizados para, de fato, atender essa demanda que é constante e crescente na cidade. Nas políticas públicas, o secretário destaca a reativação do viveiro municipal e a implementação do plantio georreferenciado. Para 2024, estão previstas mais de 3.500 novas mudas nesse plantio inteligente. Eu acho que isso é um grande diferencial das situações anteriores e que vai ter muitos benefícios ainda no futuro, porque até então a política pública era assim de plantar cada vez mais, né, ampliar as áreas verdes, mas com um pouco de falta talvez de estratégia, de inteligência em todo o processo. Outra novidade é um aplicativo que vai catalogar todas as árvores do município. 2 bairros já foram mapeados e a previsão da prefeitura é concluir os trabalhos em até 3 anos. Eu vejo que é necessário que a gente invista em árvores de menor porte também, né? E verificar em cada evento como esse, quais são as árvores que mais caíram na cidade. É muito importante e por que elas caíram. De todas as formas e cores, em ruas grandes ou pequenas. Em Porto Alegre encontramos elas por toda a parte. Mas para que permaneçam aqui, é preciso manutenção, cuidado e, sobretudo, investimento. Porque isso tudo foi pensado no passado. Essas pessoas no passado pensaram num futuro sustentável, um futuro harmonioso para Porto Alegre. E se a gente não pensar hoje, a gente não vai ter no futuro. E uma coisa que vale sempre a gente pensar, não é, Cris? Uma árvore não é assim, plantei, ela já está ali dando sombra e prontinha. Não, leva tempo. Leva tempo. Então, quando a gente tem 2.000 árvores que caíram, a gente tem que pensar em repor isso também, porque a cidade ficar perdendo árvores nesse volume, né, e não ter esse aporte para por outro lado. Nós já fomos a capital mais arborizada do país, né? E perdemos já esse título aí. Seria bom recuperar. Seria muito bom. As árvores são importantíssimas. A gente, embora algumas tenham caído aí com o temporal, a gente viu aí os especialistas falando, é porque está faltando alguma questão aí de manejo e tal, mas resolvendo isso, a árvore é só ponto positivo aí para qualquer cidade.